Fala galera, voltamos. No nosso último vídeo falamos, de que forma essas monarquias nacionais elas foram ocorrendo de forma processual. Nesse contexto a gente falou acerca da Baixa Idade Média, que é o momento em que de fato a gente começa a perceber uma fecundação. Falamos das camadas sociais que influenciaram esse processo, bem como das instituições, a saber, a própria igreja. Também falamos dos senhores feudais. Enfim, finalizamos ali falando acerca dos camponeses, né? Também como um dos fatores que vai culminar para que haja um decréscimo desse crescimento, uma estagnação desse feudalismo, né? E a partir de então a gente percebe então um declínio do feudalismo a partir do momento que o renascimento urbano ele começa a vigorar e os camponeses eles partem, né? Eles saem da zona rural e passam para vir para a zona urbana. Então esse deslocamento também foi um fator para que viesse contribuir. Outros fatores que a gente deve levar em consideração é a igreja, já que falamos de instituição, né? A igreja ela foi importantíssima nesse processo, tendo em vista que é o seguinte, a igreja ela passou a entender que a monarquia ela era importante para dentro da Europa ela promover uma manutenção da ordem cristã. De que forma? A gente percebe que existia uma série de invasões, uma série de regiões que outras religiões predominavam. Então a igreja ela busca se juntar ali com as monarquias como uma forma, né, de sair naquelas famosas guerras santas e invadir esses territórios e dessa forma pré-estabelecer, né, fecundar a religião cristã como a religião do seu território. Então ela vai ver que a monarquia pode ajudar lá nesse processo. Na França, então, esse processo de monarquia, ele vai de fato acontecer, de fato ele entra em vigor a partir ali do final da Guerra dos 100 Anos, quando a gente tem a dinastia dos Valois se consolidando no poder. Já na Inglaterra, esse evento a gente vai partir de um conflito interno que ocorreu, que ficou conhecido como Guerra das Duas Rosas. Então vocês começam a perceber que dois movimentos, né, seja o externo na França, que é a Guerra dos 100 Anos, e seja o interno na Inglaterra, eles são movimentos que faz com que venha fortalecer as monarquias. Na Inglaterra, a gente vai ter a nobreza entre si, ela disputando o poder, né? Essa nobreza ela começa a disputar o poder ali na chamada Guerra de Duas Rosas, tendo em vista que não existia mais um herdeiro direto da família para poder assumir o poder da família Plantageneta. Então, as famílias pretendentes, que era York e a outra, que era Lancaster, eles utilizaram um brasão. No caso, a York utilizava um brasão com a rosa branca e a Lancaster utilizava um brasão com a rosa vermelha para lutar e para disputar esse poder. Esse conflito ele só vai chegar ao fim em 1485, né, quando Henrique, que pertencia à casa Tudor, ele vai firmar um contrato entre essas duas famílias aí. E a partir de então a gente vai estabelecer o nascimento do Estado moderno inglês, ou seja, a dinastia Tudor passa a assumir. E quem é essa dinastia Tudor, né? Como vocês veem aqui, a gente tem a Rosa de Lancaster, que é a vermelha, e a Rosa de York, que ali é a branca. Então a dinastia Tudor nada mais é que a junção dessas duas famílias para poder assumir o poder. E aí a gente vê que na imagenzinha a gente consegue perceber a Rosa nada mais é de que uma representação, né, uma fecundação das duas famílias, tanto da York quanto da Lancaster. Então a gente percebe aí que é dessa maneira que vai se dar o processo de centralização do poder na Inglaterra. Na França, a Guerra de 100 Anos, só para deixar bem claro, é uma guerra externa entre França e Inglaterra. E na Inglaterra a gente tem um processo interno que é essa disputa aí de poder pelas famílias que ficou conhecido como Guerra das Duas Rosas. E aí, galera, é o seguinte, para que seja de fato construído esse cenário, né, esse absolutismo monárquico, a gente precisa partir para o âmbito intelectual, já que a gente falou dos demais âmbitos, né, do político, do religioso, enfim, da questão econômica, os intelectuais eles também passaram a legitimar e a buscar centralizar o poder, criar teorias para que o poder centrado na mão dos reis eles fossem justificados. Então, para legitimar esse poder, é que uma série de pensadores começaram a criar teorias
tentando ajustar, tentando justificar o poder centralizado na mão do rei. Para tanto, ocorreram diversas justificativas, né? Não é uma única justificativa. Houveram justificativas que utilizaram os argumentos religiosos, né? E ocorreram justificativas que estavam pautadas no contrato, as questões contratuais entre os homens. Existiam também aqueles que pregavam o comportamento do governante era algo fundamental para preservar a ordem. Ou seja, diversas justificativas. Entretanto, apesar de diferença, todas essas justificativas elas possuem um elemento comum, que nada mais é que o poder estatal, ou seja, o poder do Estado. O Estado consolidando todo esse poder. E de que forma o poder estatal ele vai estar sendo representado? Através da monarquia nacional. Para tanto, aí a gente vai estudar um pouquinho rapidamente quatro desses pensadores: o Nicolau Maquiavel, o Thomas Hobbes, o Jean Bodin e o Jacques Bousseau. Esses caras aí, todos eles pensaram, justificaram o poder centralizado na mão dos reis. Aí, a princípio, a gente vai falar acerca do Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, galera, ele era um historiador, diplomata e político florentino, ou seja, né, o cara italiano. E ali ele vai presenciar na Itália uma falta de estabilidade política, tendo em vista que a Itália ela estava fragmentada e fragilizada diante das diversas invasões de países como a França e a Espanha. Nesse momento, né, observando o contexto, o Maquiavel ele vai criar um livro famosíssimo até hoje, né? Diversos governantes ainda têm esse livro como livro de cabeceira, que é o Príncipe. Esse livro, galera, é um manual que vai aconselhar os governantes no sentido de fundamentar suas teorias, fundamentar a noção de ciência política da época. Então, qual é a crítica, né, de Maquiavel? Qual, de fato, é a ideia de Maquiavel? Maquiavel ele vai rejeitar a visão política que vai vir oriunda da Idade Média, que tinha como base aquela ideia da moral cristã. Então, para ele, a política ela vai ter seus fundamentos fundamentados. A política por si só, ela pensa e ela cria seus fundamentos. Ela não precisa da religião, ela não precisa estar ligada ao sentido religioso. Então, observe, ele separa a ideia da religião e também separa a ideia da política. Para tanto, galera, o Maquiavel ele vai fazer o seguinte: ele vai fornecer uma série de informações e vai dizer o seguinte, que o espaço da política é o espaço da representação, pois as pessoas elas são julgadas pelo que veem e não porque realmente é. Ou seja, não é necessariamente caridoso ou religioso, né? Entretanto, a gente precisa entender que as pessoas se vejam dentro da caridade e da religiosidade. De fato, o que é que Maquiavel ele vai estar trazendo com essa visão política dele, né? Fundamentada na ideia de que política e religião estão separadas e que a gente não precisa pensar, de fato, escolher ali o nosso eixo político partindo dos princípios religiosos, mas dos princípios políticos. Então, basicamente, essa é a ideia de Nicolau Maquiavel. O Thomas Hobbes, ele já é um cara mais humilde, tá? Ele vai ter seus estudos apoiados por diversos nobres ingleses e ele vai se tornar um defensor, né, um filósofo defensor da centralização do poder. Porque para ele, o que é que o Hobbes ele vai criar? Uma teoria chamada as teorias contratualistas, no sentido que ele diz o seguinte, que o medo, né, ele vai afirmar que os sentimentos de medo, o desejo por paz e a garantia à propriedade levaria as pessoas a concordar em transferir sua liberdade e limitar para a Assembleia ou para um monarca. Então, a partir do momento que há uma assinatura de um contrato, entenda-se contrato, né, entre os homens e o monarca, esse monarca ele vai vir proteger, ele vai vir com a ideia de proteger. Então, o medo que as pessoas têm de perder suas propriedades, enfim, faz com que haja essa transferência de liberdade ilimitada, seja para uma assembleia ou para um monarca. A partir do momento que eu tenho medo de perder, eu vou escolher algum monarca ou escolher uma assembleia para poder me proteger. Então, isso é uma espécie de contrato. Galera, ele vai falar muito desse contrato em um dos livros dele, que é bem famoso, né, que é o Leviatã. Leviatã, para quem não conhece, é um monstro bíblico, ou seja, ele está trazendo, de fato, também uma crítica às questões religiosas aí, né? A gente percebe a partir do momento que ele traz ele traz como tema de sua obra Leviatã, ele vai estabelecer exatamente essa questão aí. Nesse sentido, galera, é importante também a gente entender que ao estabelecer o poder político, vai existir um consenso coletivo, ou seja,
um consenso social em nome da paz e de uma ordem possível. Então essa basicamente é a ideia de Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel. Se vocês observarem, estamos falando de ideias contratuais, né? E a gente está negando aquelas ideias predominantes da igreja por si, né? Que fecundou, que foi marcante no período da Idade Média. Ao contrário desses carinhas aí, a gente vai ver o Jean Bodin e também o Jacques Rousseau, né? O que é que esses caras eles pensam a partir disso? O Jean Bodin, ele foi um professor da Universidade de Toulouse e ele vai seguir a carreira dele de jurista a serviço do Estado francês. Ele vai alcançar fama, né, quando ele escreve um livro que são os 6 livros da República. Isso tendo em vista que ele estava num período, né, contextualizando com o período histórico que ele estava vivendo, era um período de diversas guerras religiosas entre católicos e protestantes. Então ele vai dizer o seguinte, ele vai argumentar que a necessidade de ordem ela é indispensável à sociedade e que o governo ele deve possuir a soberania, ou seja, né, o que é que ele está dizendo com isso? O rei ele deve investir na autoridade divina, ele deve ser encarregado de elaborar as leis, mas não deveriam estar submetidos a essas leis. O que é que de fato ele traz aí, né? Ele vai dizer o seguinte, o rei ele não deve partilhar o seu poder, ou seja, o seu poder é indivisível. Nem se submeter a ninguém, ou seja, o rei ele pode dar as ordens a si mesmo. Então a gente começa a perceber aí que há de fato uma ideia mais voltada para o poder dos reis, ligado às questões religiosas, né? O poder divino, as ideias divinas, o poder limitado ali, o poder ilimitado, mas um poder mais preconizado pela igreja, um poder mais que estão pautados nas alianças entre trono e altar. Outro carinha dessa época é o Jacques Bousset, né? Esse cara é um teólogo, um bispo católico, e ele vai escrever uma obra que é chamada Política segundo as Escrituras Sagradas. Pelo nome da obra, vocês já começam a perceber que, de fato, há uma ligação muito forte com as ideias religiosas. E aí, dentro desse livro, ele vai difundir diversas teorias em que ele vai ser um dos caras que vai popularizar o direito divino dos reis. Segundo ele, galera, o caráter do rei, né, ele é um caráter sagrado, paternal e absoluto. Portanto, o monarca ele deve governar sem a responsabilidade de prestar conta dos seus atos. Ele não precisa prestar conta dos seus atos aos seus súditos. As únicas pessoas que ele deve, né, a quem ele deve prestar conta dos seus atos, nada mais é que a Deus. E qualquer contestação ou oposição ao seu governo é considerado um ato criminoso. Então, a partir do Jacques Bousset, a gente começa a ver, de fato, que há uma ideia, uma teoria, né, do direito divino dos reis. Então, a gente vê o diálogo, de fato, entre as questões religiosas e a política. Só para resumir aqui, basicamente, né, as linhas de poder que a gente vai ver desses intelectuais, né, o poder dos soberanos. Há aqueles que acreditavam no caráter sagrado, ou seja, a autoridade real ela estava ligada às questões das divindades, por isso que há uma aliança do trono, né, com o altar, uma aliança entre a igreja em si e entre o rei. E aí a gente já viu o destaque, né, dos franceses. Isso aí vai funcionar muito bem na França. Por outro lado, a gente tem a galera que pensa, né, que de fato deve haver uma versão contratualista, uma visão contratualista, um pacto entre governantes e governados, o chamado realismo político. E aí a Itália e a Inglaterra ela vai servir aí como foco desses pensamentos. Portanto, ao se falar nessa concepção, nessa construção das monarquias, é importante, é muito relevante a gente levar em consideração esses aspectos, os aspectos religiosos, os aspectos políticos, também dialogando aí. A gente não vê algo sendo rapidamente excluído, um não vai excluir o outro. Perfeitamente, galera. Então vamos lá. É isso aí. A gente volta depois com a conclusão desse conteúdo. No mais, respeito à nossa história. Valeu!